Então, pessoal, fala pessoal, aqui é o Robert Evergreen, do canal Inteligência Mil Grau no TDC hoje. Quem está vendo eu falar assim e me acompanha no YouTube já sabe do que estou falando, porque a minha apresentação é meio esquisita assim mesmo. Eu levanto os braços e dou um bom dia para todo mundo. Então é nesse clima que eu gosto de estar trabalhando, de conversar com vocês. O pessoal que estava aqui já está sabendo. Eu sou psicólogo. Minha formação inicial é psicologia. Né? Formei lá na USP em 2007. Numa época em que não tinha nem Wi-Fi na USP, não tinha nem Wi-Fi nas universidades público para as pessoas acessarem. E há um pouquinho de tempo que passou. Depois eu fui fazer engenharia de automação. Né? Fiz uma pós-graduação em engenharia de automação. E estou fazendo meu mestrado pandemia, que está até hoje durando, não terminou ainda, em automação também. Então, tem o meu canal do Inteligência Mil Grau. Quem quiser, vocês me acompanham no YouTube, vocês vão conseguir ver o que está acontecendo lá. Eu dei uma pausa nos vídeos, vai voltar agora por causa do TDC. O TDC foi minha motivação para reativar esse canal e começar a fazer tudo de novo. E eu até então estava fazendo alguns robôs, construindo algumas coisas de IA. E esse é o meu foco, mexer com robótica, né? Fazer uma coisa inteligente com os robôs. Conseguir fazer um robô virar... É o link que eu fiz com a psicologia junto com a robótica, né? Conseguir colocar a inteligência dentro daquele robô. Então, o que vocês vão acabar vendo, o meu ponto de vista da inteligência artificial, ela é essencialmente psicologia. Eu quero entender como que a psicologia vai se conectar com a inteligência. Então, a minha abordagem vai sempre tentar trazer essa enfoque. Então, desde 2012, já trabalho com projetos de inovação, desenvolvo, sim, mexo com Python, já mexi com tudo quanto é tipo de robô, braços robóticos, robótica industrial, tudo quanto é essa parte super divertida. E depois que eu me formei, eu estava lá, eu tinha algumas opções a seguir. A primeira, todo mundo tem certeza que já conhece, que é o tal do Freud. Isso aí vocês já ouviram falar bastante, né? E que é o pai da psicanálise, que é o terapeuta, que todo mundo fala psicologia, é essa pessoa que vem na sua mente. Uma pessoa sentada no consultório fazendo terapia. Porém, pessoas vieram depois, ou antes, ou pessoas que fizeram pesquisa. O Skinner foi da psicologia comportamental. O que é legal da psicologia comportamental? O aprendizado por reforço, que a gente aprende em inteligência artificial, vem daí. Não foi o Skinner que inventou, mas ele é uma das figuras mais centrais que vai representar o aprendizado por reforço. Ele que tem, lendo os livros dele, que vocês vão entender o que é reforçamento, o que é uma punição, o que está acontecendo, por que o reforço funciona daquele jeito, o que veio antes dele, que era o adestramento e tudo mais. E, quando eu comecei também, passando por Skinner, surge, então, a psicologia cognitiva, que é a cognição e estudo do aprendizado. E, na psicologia cognitiva, foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial dentro da psicologia. No livro do Sternberg, que chama Psicologia Cognitiva, é esse mesmo nome, vai ter um capítulo lá. O último capítulo, Inteligência Humana e Artificial. E ali vai ser a primeira vez que a gente vai começar a ouvir falar um psicólogo entrando nessa área, e porque os cognitivos eles foram muito científicos. O Freud ele tinha uma metodologia bastante aberta, mas quando chega no Sternberg, na cognitiva e na comportamental, eles eram muito científicos. Eles queriam cientificar as coisas, queriam fazer testes, queriam experimentos de tudo quanto é jeito, coisa que na psicanálise não é tão assim. E no final, quando eu comecei a ser terapeuta e trabalhar com inteligência, eu falei assim, não, o negócio aqui é robótica, vamos fazer um robô inteligente. Na nossa robótica atual, a gente vai ter bastante coisa, bastante área, desde robôs como a Sofia, desde robôs como o Atlas, que é um robô humanoide, já que corre, pula, dá mortal. Outros robôs animais, né, que andam, que já executam tarefas, já têm toda uma autonomia e se equilibram e tudo mais. Assim como tem aqueles que já são mais conhecidos, são os drones, os carrinhos, né? Todo esse tipo de robô pode ter algum tipo de inteligência, pode ter algum tipo de interação. Claro que quando a gente fala da Sofia, a gente está falando de uma robótica social. A Sofia é um robô interativo, ela quer conversar, ela é basicamente um chatbot com aspectos humanos, e pensando em perceber as emoções humanas, pensando em tudo isso. Agora, quando a gente já vai no animal ali, ele já talvez não seja tão com esse enfoque. Como então eu estava fazendo essa união de psicologia com inteligência artificial, eu fui estudar, fui entender o que eram redes neurais, ver o que era aprendizado por reforço, ver o que era a computação evolutiva com algoritmos genéticos, fui ver que tinha muita coisa sobre que eram IA, que eram algoritmos de busca, gente falando sobre linguagens naturais, bayesianas, usando métodos estatísticos e tudo mais. E também vendo alguns críticos falando assim, olha,
um robô nunca vai ser inteligente, porque a arquitetura do computador ela não é inteligente. É uma arquitetura que ela não é semântica, a arquitetura interna do robô é sintática. Essa é uma coisa que o John Searle vai falar. Essa é uma das palestras que eu recomendo demais que vocês assistam. Ela está toda em inglês e ele destrincha o porquê que ele, no ponto de vista dele, a forma da gente trabalhar com inteligência artificial não vai conseguir ficar inteligente. E ele dá algumas soluções, ele aponta algumas sugestões de caminhos que podem ser tomados. Né? Mas a parte essencial dele é que ele vai dizer assim, a calculadora não entende o que é uma soma como nós entendemos. Então, vamos dizer, 5 laranjas mais 5 laranjas, para a gente são 10 laranjas. A gente sabe que é uma laranja. A calculadora só fez uma série de etapas e de passos e ela te deu aquele resultado 10. 5 mais 5 igual a 10. Então, é isso que ele está querendo dizer assim, o computador não entende o que está acontecendo. Por outro lado, alguns modelos eu comecei a descobrir que tinham ou um dedo de um psicólogo ou tinha alguma coisa muito forte da psicologia ali no meio. A psicologia comportamental foi uma das razões de onde foi tirado o aprendizado por reforço, como eu já falei. E a rede neural Perceptron foi criada por Frank Rosenblatt, que era psicólogo. Então, assim, já tinha alguma coisa de psicologia que foi uma identificação minha. Eu falei assim, não, eu não estou num lugar tão distante. E matemáticos, né, como o George Boole, quando ele escreve a lógica booleana, é num livro que ele chama Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento. Ele estava realmente tentando investigar como que o pensamento funciona. E aí ele inventa aquelas tabelas todas lá e cria a lógica dos verdadeiros ou falsos. Né? E agora, vamos dizer assim, como a gente está pensando que a gente vai fazer um robô, e a gente já viu que o robô tem algumas limitações, que o computador tem algumas limitações, a gente tem que pensar como inicia o nosso modelo. Será que a gente vai fazer um computador 100% fazer uma inteligência? Será que a gente consegue fazer um computador ser 100% inteligente, só dele, só dessa eletrônica aqui virar inteligente? Ou a gente precisa acoplar isso num ser humano? Precisa colocar alguém para pilotar aquela pessoa ali e fazer aquele robô, aquela mecânica ser controlada por alguém, por uma inteligência maior? Ou mais do que isso? Será que existe uma consciência? Será que ela nem biológica é? Será que tem alguns teóricos que estão dizendo assim, não, talvez a consciência não seja nem biológica, talvez seja um outro elemento da natureza. Não faço ideia, para isso não tenho resposta ainda. O que a gente está tentando fazer, por enquanto, é 100% computadorizada e alguns casos híbridos. E aí, nesse sentido, estudando aquelas coisas que eu estudei e vendo as coisas que eu comecei a formular algumas teorias, alguma arquitetura que eu pudesse organizar o que eu estou fazendo na IA. Então, eu fiz a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um sensor, ler o dado de um sensor, né? E a gente vai chamar isso de apriorismo, que é uma ideia do Kant, que nós já temos algumas coisas que já vêm prontas com a gente. A gente não aprende a enxergar, a gente abriu o olho e já está enxergando, a gente não aprende a ouvir. Nasceu, já está ouvindo. Você tem certas coisas que são dadas pela natureza e você simplesmente já nasce com elas. Porém, por outro lado, a gente precisa, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para as coisas, a gente tem que tirar a informação. Não adianta assim, eu olhar simplesmente ver um monte de sensor e não conseguir detectar que tem uma cadeira, que tem uma câmera, que tem pessoas aqui, que eu estou falando no microfone, fotógrafo aqui. A gente tem que conseguir extrair informação disso daí. E é isso que era muito interessante, a hora que a gente começa a colocar a câmera e coloca uma Deep Learning, para a Deep Learning falar assim, olha, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um macaco, aquilo é uma cadeira, isso aqui é uma pessoa jogando futebol, coisas assim. Porém, a gente tem que dar uma aprofundada um pouco mais. Por quê? Porque o mundo ele acaba sendo uma representação, mesmo que a gente pare de ver. Um exemplo muito, muito fundamental que a gente trabalha aqui com sensores é, por exemplo, você bate uma foto, depois que você bateu aquela foto, ela vira bit. Ela vai virar um monte de luzinha dentro do teu computador. Você não depende mais daquilo que foi fotografado. Você criou uma representação computacional daquilo que está sendo observado. E quando você faz um processamento de imagens, você já não está mais sensoriando aquela imagem que você fotografou. Você está sensoriando basicamente o teu computador. É processamento abstrato. É uma camada totalmente abstrata. Aqueles pixels ali já não fazem mais parte da realidade. Já estão no PC. Porém, além de você ter essa camada abstrata, que representa o real, a gente também tem que fazer algumas afirmações, a gente tem que conseguir manipular aquilo, que é o que acontece muitas vezes quando a gente está trabalhando com redes neurais ou coisas assim, que a gente consegue pegar um objeto, consegue reconhecer um objeto, mas a gente não consegue afirmar assim, esse cara, isso que eu estou detectando está correndo, vai abrir a porta, depois que abrir a porta vai pular aquele muro, porque a gente conseguiu detectar o muro, conseguiu detectar a pessoa, conseguiu detectar tudo, mas a gente tem algumas coisas que são lógicas, que estão ali intrínsecas, que não fazem parte da detecção da imagem e que a gente também tem que saber. Mais do que isso, a gente tem as emoções,
E as emoções é um negócio muito interessante, porque elas são uma parte de é uma sensação interna. Não é um sensor que eu estou medindo lá fora, pegando, não. É uma coisa que eu percebo de mim mesmo, que a gente percebe da gente mesmo. E que dão pistas fundamentais sobre a nossa inteligência. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se tem um cachorro ali, se tem alguma coisa aqui, para que lado que eu vou. E é a emoção que vai tomar essa decisão para a gente. É um sensor interno. E ela tem uma lógica, e as emoções, cada emoção, ela tem uma conexão completamente diferente, uma lógica completamente diferente para conseguir acontecer. E quando ela acontece, ela dispara uma coisa que é automática, que simplesmente a gente não consegue mais controlar. E, por fim, você ter a capacidade de ter consciência e de criar coisas que é o famoso penso logo existo, né? Saber que o pensamento existe e você ter consciência de que tudo isso está acontecendo, você conseguir assistir e falar assim, olha, eu estou inclusive pensando, eu estou falando, eu estou fazendo alguma coisa. Então, agora eu vou falar passo a passo desses itens, alguns insights, algumas coisas que podem ajudar e algumas sugestões que eu gostaria muito de pegar de vocês, que vocês estão aí, também tenho certeza que vão se inspirar muito nisso. Quando a gente está falando na nossa primeira etapa do sensoriamento, é justamente isso. Essa fotinho do carro na esquerda é um sensor LiDAR. Ele está pegando profundidade e ele está fazendo uma varredura em 3D de todo o espaço. Ele, a partir dessa leitura em 3D, ele faz um processamento no sistema e manda uma saída. Acelera o carro, vira o volante, o que eu faço? A gente, nesse sistema, a gente às vezes pode colocar um feedback, que é um sensor dizendo, pegando a própria ação que a gente teve no ambiente e realimentando a nossa entrada para dizer se aquilo que a gente está fazendo está dando certo. Se eu quis ir para frente, se eu realmente estou indo para frente, se eu fui para trás, se eu realmente estou indo para trás, e a gente faz uma malha fechada. A gente tem isso aí, está no nível do sensor. Essa é uma inteligência bem básica, bem crua. E se alguém se interessa por esse tipo de sistema, dessas malhas, você tem que fazer controle e automação. Controle e automação é um lugar onde você vai estudar a forma de controlar os sensores e interagir com a realidade. A natureza do cérebro, e essa é uma parte importante, porque a gente tem células, a gente tem todo um sistema biológico, mas a natureza do computador, ela é elétrica. Quando você liga o computador na tomada, tem um componentezinho, que é esse componentezinho metálico que vocês estão vendo, ele começa a simplesmente oscilar infinitamente, e ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. É esse o funcionamento desse cara. Com esse liga e desliga infinito, você coloca um circuito lógico ali, que começa a chavear etapas e etapas daquilo que é o código que você gerou um dia. Então, esse oscilador, que é o tal do clock, que a gente compra, tem um PC de 4 MHz, é dele que a gente está falando. Então, ele vai passar etapa por etapa. Se surgir uma thread, essa etapa joga uma para lá, uma para cá, e eles continuam, mesmo assim, fazendo um processamento serial. Isso é muito importante a gente entender, justamente para a gente saber a natureza do que a gente está mexendo. Então, quando a gente pensa centralmente, existe a memória, existe o processador, existe o clock, existe toda uma arquitetura, mas ela está trabalhando com base nessa sequência. Aí, quando a gente já fez esse sensoramento e a gente já entendeu qual é o funcionamento dessa máquina, agora a gente começa a obter informação. E isso foi a coisa mais importante. E esse é um dos tópicos mais fundamentais, que é conseguir extrair informação, coisa útil, de pixel, de uma leitura de um microfone, de um sensor de temperatura. Conseguir falar que, não, isso aqui é uma informação importante, é a partir disso que eu vou tomar uma decisão. Que vai ter o meu if else ali no meu código do meu robô. Né? Os dados brutos ele não têm significado. Não adianta, aquele monte de pixel de uma foto de uma câmera não tem significado em si. É só um monte de eletricidade dentro do teu computador. E mais do que isso, quando a gente está mexendo com sensores, a gente está mexendo com robótica, acontece uma coisa que a gente não acontece quando a gente está programando, quando a gente dá um print na tela. É tudo incerto. Você vai ler um sensor, aquele sensor nunca vai ficar lendo 10 metros certinho, ele vai ficar oscilando 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10, ele nunca fica parado, a incerteza é absurdamente grande, e quanto mais aberto o sensor, pior. E aí a gente começa a ir no sentido do robô e conseguir fazer essa interpretação às redes neurais, é um exemplo delas. Existem outras formas de você conseguir trazer informação a partir dos sensores. Eu acho que a Deep Learning realmente abalou demais, assim, continua abalando na forma de extrair informação a partir do que é abstrato. Porém, agora a gente começa a fazer uma conexão entre sensoriamento e inteligência. Né?
a gente começa a precisar não só identificar e reconhecer aquelas coisas que estão ali dentro, e a gente começa a transformar aquilo lá em informação e coisas úteis. A gente começa a representar a realidade na ausência dela. A natureza do que chamamos realidade é uma representação mental. Por isso o paradoxo que sempre falamos que algo é real. Sempre fala assim, na realidade aquilo não aconteceu. Tem sempre alguém que fala assim, como assim realidade? Do que você está falando? Porque a realidade ela é relativa, cada um percebe de uma forma diferente. E aí nós começamos a falar agora de um pouco de robótica de fato. Nós vamos ter as IAs reativas, nós vamos ter algum tipo de IA imaginativa e a IA criativa. A reativa, e ela é bem comum, quando você está trabalhando com robô, você simplesmente sensoria, percebe que está acontecendo alguma coisa, toma uma decisão, fala assim, não, detectei um objeto na minha frente e viro para a direita, porque para a direita está livre, para a esquerda tem alguma coisa. Então, fechou a reativa. A imaginativa ela já começa a prever. Ela pega esse objeto, ela já começa a falar assim, cara, isso aqui tem um objeto aqui, eu já vou memorizar, já vou jogar para a minha memória que aquilo lá vai dar colisão. E aí, mesmo que ele vire, ele continua mapeando aqui, fala assim, não, ali ainda tem um negócio lá, mesmo que eu volte para lá, aquilo lá está ali ainda. Isso são algumas técnicas de regressão, você usa um lidar, como um daqueles lidares, por exemplo, e faz regressão, por exemplo, do ambiente, para ver se o mapa que ele está detectando dá fit com o mapa que ele está enxergando, para conseguir se localizar e saber onde que ele está. E tem as IAs criativas, que é aquela velha coisa, se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. É que você conseguir tirar uma conclusão a partir de duas informações que você tinha, que aparentemente não estavam conectadas, mas como uma delas há um link entre uma e outra, você faz uma conexão dela. E agora vem a parte mais divertida, que a nossa percepção ela é pura abstração. Quando a gente sai do sensor, a gente entra num universo que eu acho que é um dos mais legais. Então, vou fazer uma demonstração aqui para vocês entenderem que se vocês não estão convencidos de que vocês não precisam de sensores para fazer inteligência, eu vou tentar convencer vocês agora, espero que sim. Aqui, está o Sbrubbles. Aqui está o Shrubbles. Sbrubbles, Shrubbles. Sbrubbles empurrou o Shrubbles, que andou 1 metro para a esquerda, a minha esquerda. Aonde está Shrubbles? Aqui, aqui. A maior parte das pessoas vai dizer que está aqui. Por quê? Está o Shrubbles aqui, está o Sbrubbles aqui, ele empurrou, claro, andou 1 metro para lá, aí ele está aqui. Porém, não tem nada, gente. Não existe nada. Vocês não viram, mas fez todo sentido. Tudo fez sentido. E qual foi o sensor que vocês usaram para tirar essas conclusões? Por incrível que pareça, até a ausência do Shrubbles, vocês viram. Até ele não estar aqui, é visão. Vocês viram tudo isso. E porque vocês viram tudo isso, vocês concluíram que ele estava aqui e que, inclusive, ele deve estar aqui até agora. Para a maior parte das pessoas. Não está mais. Desapareci com eles. Agora eles não existem mais. Isso é importante por quê? Porque quando a gente pensa no sensoriamento, a gente, às vezes, fica muito travado em entender que aquela foto que a gente bateu, que aquilo é a realidade. Mas não, uma vez que a gente abstraiu, a gente pode sair daquele pensamento. E agora uma das coisas mais mágicas que foi quando começou o meu mestrado, e que era uma ideia muito psicológica que tem a ver, que é o multi-agentes, que é o sistema de agentes. Eu lembro do meu professor, quando ele começa a primeira aula, ele abre um arquivo em branco do sistema que ele estava criando de multi-agentes, e ele dá um play lá no sistema e fala assim, gente, esse aqui é o Bob, que tem o Bob e a Alice, se vocês um dia forem estudar com ele, vocês vão ver. Esse aqui é o Bob, está rodando aqui o Bob. E aí, assim, como assim? Um arquivo em branco é o Bob. Por quê? Na concepção dele, apesar de ser tudo programacional e tudo ser a mesma arquitetura de sempre, aquele Bob ele estava pronto para receber informação. Era um arquivo em branco que poderia ter sido escrito alguma coisa, que naquele caso não foi, mas ele já estava pronto. Se você criar um outro agente e falar assim, outro agente, fala para o Bob fazer X coisa, e para fazer X coisa você tem que fazer passo 1, 2 e 3. O Bob vai fazer, porque ele começou a ser um agente que está preparado para receber informação. E isso, para mim, foi muito mágico, porque, assim, cara, essas pessoas estão pensando num organismo. Quem está pensando em agente já não está mais simplesmente se preocupado com o fluxo, está preocupado que existe ali um serzinho, e aquele serzinho recebe informação, aprende, tem objetivos, né, ele é orientado a objetivos, que essas foram as mudanças mais importantes, e é o que está em uma das palestras, o pessoal estava comentando que o aprendizado por reforço é uma hype. Com certeza é uma hype, porque é agora que a gente está vendo que é importante ter um objetivo. Para a gente ter um aprendizado, a gente ter um objetivo é legal.
E esse sistema multiagente, ele é baseado numa das coisas que as pessoas detestam, que é Prolog. Mas não tem problema, porque desse Prolog, o que a gente tem que... Qual que é a ideia boa que tem nesse Prolog? É você conseguir fazer um encadeamento lógico. No Prolog vai ter aquela questão, né? Você tem os fatos, ali ele está me dizendo que o piu-piu é um canário. Piu-piu é um canário é um fato, simplesmente piu-piu é um canário, ponto final. Porém, ali embaixo ele tem algumas regras, que um canário é um pássaro e que pássaros voam. Quando você pergunta para o PC, piu-piu voa, ele simplesmente faz um link super básico, né? Ele encadeia que voa com pássaro, pássaro com canário, canário com piu-piu, fechou, ele te dá uma resposta super simples. Não é uma coisa difícil de fazer, isso aí é uma query simples, você consegue fazer esse tipo de encadeamento. Porém, quando a gente observa isso do ponto de vista psicológico, nós estamos tirando conclusões. E às vezes você simplesmente falar, se o piu-piu voa relacionado com canário, você simplesmente omitiu a linha do meio que fazia um link entre essas duas conexões, que faziam essa conexão essas duas coisas. E isso é importante porque a gente quer tirar conclusões das coisas. Então, os nossos objetivos, ele tem essa questão, assim, né? Nossos objetivos estão conectados com os instintos. Agora estamos falando de ser humano. E essa é uma das razões difíceis de você fazer um robô ter inteligência. Porque ele não tem esse desejo que a gente tem. O robô não quer ir para o Everest, ele não quer subir o Everest, ele nem sabe que o Everest existe. E para a gente isso é fundamental, porque a gente precisa querer ir subir o Everest para falar assim, para subir o Everest, eu preciso de uma bota, eu preciso de uma roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso viajar para lá. A gente já toma todas as decisões porque a gente tem um objetivo. Esse objetivo é fundamental. No nosso, ele já está automático, vem intrínseco. No robô, a gente tem que fazer, a gente tem que criar esse objetivo. Por exemplo, no robô, uma das coisas mais ou menos comuns de você utilizar como objetivo é você medir o nível de bateria. E você conseguir, a partir desse nível de bateria, fazer com que o robô interaja com a realidade. Pode ser um programinha bem simples. Detecta uma tomada e vai lá se carregar. Porque se você perder essa tomada, teoricamente, desliga. Então, você não quer desligar. Se você não quer desligar, então você vai fazer tudo para conseguir uma tomada. E esse robozinho, quando está com a bateria carregada, ele faz o que ele quer. Ele não tem um objetivo, ele não precisa fazer nada. Mas, conforme ela começa a acabar, ele pode simplesmente utilizar isso como um objetivo para ele atingir. No aprendizado por reforço, então, a imagem mais clássica que vocês vão ver é essa aí. Um ambiente, um environment e um agente. Esse agente provoca uma ação no ambiente, e esse ambiente devolve uma recompensa, um reward e um estado. Né? O ambiente estava de uma determinada forma, ele mudou para uma outra forma, e esse é um novo estado. Isso é o fundamento do aprendizado por reforço. Porém, como agora a gente está falando de robótica, está falando assim, de pessoas e tentar fazer um ser inteligente, a primeira coisa importante a gente detectar é, cara, o estado, o reward, aliás, a recompensa, não vem do ambiente. A recompensa vem da nossa própria cabeça. Por isso que tem gente que gosta de chocolate, tem gente que gosta de morango e tem gente que gosta de laranja. Porque está dentro da pessoa e não do ambiente. Em geral, esse reward, ele está vindo do ambiente porque tem muita IA para games. E a recompensa vem do score. E a gente acaba tirando do score. No fim, agora nós vamos falar de emoção. Essa é uma IAzinha que eu estava fazendo para era um testezinho só, eu queria fazer uma validação. E eu comecei a usar as fotos do Eric Cartman. E aí eu simplesmente falei assim, tá, o Eric Cartman precisa ter emoção. Não adianta simplesmente, porque antes eu fazia uns quadradinhos, né? Tem muita IA que é um quadradinho que vai para cima, vai para baixo. Eu falei assim, não, esse Eric Cartman tem uma emoção. Se ele conseguir botar o garfinho no sorvete, ele fica feliz. Aquilo lá para ele é importante. Ele tem que ter esse reconhecimento de que ele fez alguma coisa boa. Porque ela vai auxiliar no objetivo. Se subir o Everest e não fizer a pessoa feliz, ela não vai subir o Everest. Tem que ter esse objetivo associado com uma emoção. Se subir o Everest e tiver alguma coisa muito negativa, a pessoa não gosta de frio, não gosta de gelo, mesmo que ela queira subir o Everest, a emoção não vai deixar. Ela faz parte dos nossos objetivos, das nossas metas. E agora, a coisa importante que um neurocientista brasileiro está falando, e que é uma das coisas fundamentais, assim, ele está trabalhando com o exoesqueleto, que foi na abertura da Copa, que todo mundo, pelo menos, viu alguns segundos do chute inicial da Copa. E ele tem um insight maravilhoso. Ele fala assim, cara, o meu robô, meu exoesqueleto, meu robô que tá no gurizão ali, ele não precisa saber chutar bola. Aliás, o robô precisa, mas o meu usuário não precisa saber como que ele faz passo a passo para chutar essa bola. Ele só precisa
pensar, eu quero chutar a bola. Por quê? Porque todo o resto é mecânico. Todo o resto o robô vai fazer automaticamente. Ele só precisa dizer assim, o que eu quero agora é chutar a bola. E essa é a cereja do bolo. Porque é essa hora que a gente tem a certeza de que a intenção que a gente tem, aquela emoção que a gente sente, aquela vontade de fazer alguma coisa, é isso que está disparando toda uma cadeia mecânica de coisas que simplesmente vão acontecer, querendo ou não. Isso é fundamental. E por isso, às vezes, a gente tem que tirar um pouco o foco daquilo que está simplesmente sendo mecânico e colocar assim, cara, o meu robô precisa ter uma motivação, ele precisa ter uma intenção. Se essa intenção, no caso do exoesqueleto, está vindo de uma pessoa, e aí lembra lá no começo da palestra que eu falei que os nossos modelos podem ser metade computacionais e metade humanos? Beleza. Porque daí depois, nesse exoesqueleto, você pode colocar mais coisas. Você pode atribuir mais informação nesse exoesqueleto. E aí a gente começa a falar sobre os modelos deterministas, né? Que é justamente você assim, tá, eu consigo fazer só do computador, só com esse computador, ele realmente virar um robô inteligente, ele conseguir ter emoção e tudo mais. Porém, quando o evento é criativo, quando ele é feito, ele não tem uma causa. Um exemplo básico que eu dou, uma experiência que vocês podem fazer, vocês podem ficar um dia que vocês estiverem em casa assim, sem ninguém, para vocês não passarem vergonha. Levanta a mão de vocês e fica só olhando. E você pensa o seguinte, o que precisa acontecer para minha mão fazer seja lá o que for? Baixar um dedo, fechar toda. Simplesmente eu não vou procriar mais se eu fechar minha mão. Não existe absolutamente nada que vai acontecer que a biologia explique, que nem a psicologia explique. Da onde que vem, como que a gente simplesmente tem essa vontade e a coisa acontece. O meu palpite, posso estar errado, talvez eu esteja errado, é que a gente realmente criou esse evento. Esse evento não é causal, não veio de alguma coisa. Quando eu quis fazer, ele aconteceu. A gente é causa primária. Nesse sentido, nós seríamos causa primária e talvez por isso a gente não consiga fazer um robô inteligente. Só 100% mecânico. E outra coisa importante é que nem tudo que parece lógico é de fato lógico. Essas tabelas, por exemplo, as tabelas de verdade, elas são realmente lógicas. A gente vê VV, então é V, VF, então é F. Porém, a gente tem que entender que essa tabela ela é arbitrária, ela é tirada da experiência. Você simplesmente fala assim, olha, a lógica ou acontece dessa forma porque é isso que faz sentido quando uma pessoa pensa em ou, e você põe numa tabela. E você usa aquilo na tua programação, você usa isso no teu if. Você coloca o teu or, tu coloca o teu XOR, tu coloca os nots, as negações. Então, isso acontece de fato. Só que foi o dedo humano que fez isso acontecer dessa forma. Foi o dedo humano que pensou que isso tem que ser dessa forma. E o nosso robozinho, vamos entender que se ele já conseguiu cumprir uma série de etapas, ele conseguiu fazer uma série de informações. Agora fica a parte da inteligência artificial que eu acho mais linda, porque a gente chama de inteligência, tem muita gente que acha que a inteligência é humana, e a gente, quando fala que algoritmo genético é inteligente, ele não é humano. O algoritmo genético simula a natureza, e a gente está colocando inteligência na natureza. E isso é muito doido, porque a gente agora cria um sistema que é biológico, que age por reforço, mas que a inteligência dele depende do ambiente também. O ambiente está criando o tempo todo a nossa inteligência. Se o ambiente coloca uma dificuldade para a gente está sendo modelado por isso. E quando a gente faz a procriação, quando a gente faz alguma modificação genética, aquela base de informação acaba sendo transmitida de uma forma ou de outra. Porque conforme o que você aprendeu vai passar ou não. Conforme as suas decisões em tempo de vida tomar, aquele genético vai passar ou não. E agora, já começamos a entrar na nossa finalização, nós estamos já caminhando para o fim, a ideia de quem quero mexer com robótica. Então, Bob, quero mexer com robótica, o que eu faço? Robô custa 200, 300 mil reais, não vou comprar, não vai dar, um robô barato, não vai dar certo. Então, já temos algumas plataformas de desenvolvimento de robótica. Essa aqui é a mais famosa, é a mais completa. Existe o ROS 2, né, Robot Operation System. E essa aqui é a versão 1. A versão 1, vamos dizer assim, ela é aquela mais estável, aquela que durou mais tempo na comunidade, mas ela está sendo substituída pela 2, mas ela ainda continua sendo bastante importante.
Então, aqui nessa imagem na tela, vocês estão vendo uma imagem real, uma representação do mapa naquele colorido, e de vista de cima, e uma representação do ambiente visto em 3D, como se fosse uma vista humana, mas agora não mais real, uma representação do mundo. Então, no ROS, você consegue fazer todas aquelas implementações matemáticas para você fazer um braço robótico funcionar, todas aquelas funções de translação, rotação, tudo isso já está pronto. Você consegue simplesmente falar assim, cara, meu robô tem tantos eixos, você diz o tamanho dos eixos, conecta, faz todas as conexões, e você simplesmente fala assim, robô, sai do XYZ tal e vai para o XYZY, e ele vai fazer esse caminho, sem você ficar quebrando a cabeça com toda aquela matemática que já está bem debugada, já está bem conhecida. Alguns projetinhos de coisas que dão para fazer. É uma mesclagem de robótica com deep learning. Então, você consegue fazer um braço robótico, detectar e tomar alguma ação em relação a um objeto. Eu tenho alguns tutoriaizinhos, eu estava fazendo alguns videozinhos sobre Among Us, fazendo detecções e tentando fazer um jogo que jogasse inteligente. Among Us é um dos jogos mais difíceis, porque ele tem todo tipo de complexidade, inclusive tramas e as pessoas se arrumando em grupo. Eu acabei fazendo uma coisa bem inicial, ainda está em desenvolvimento. E alguns robozinhos que interagem, né, que detectam coisas. Ali tem um robô industrial também fazendo algumas coisas para o canal. E que vale a pena pensar. Uma outra coisa fundamental que vai acabar acontecendo. Quando a gente estuda inteligência artificial, a gente acaba aprendendo também sobre si mesmo. Porque toda vez que a gente quer fazer um programa funcionar de uma determinada forma, a gente é a referência. Como que eu faço isso? Como que eu pego um objeto? Como que eu enxergo tal coisa? Como que eu resolvo tal problema? Nós somos a referência. Então, a gente acaba aprendendo muito sobre si mesmo, inclusive sobre emoções e sobre tudo mais. Né? E não importa, agora meio motivacional, não importa quão simples ou complexo seja o programa, ou o sistema que a gente está criando. Porque pesquisar a IA é muito criativo, é muito importante. Não importa se é um psicólogo famoso, se é um neurocientista famoso, as ideias são as mais simples. Nós somos um sistema inteligente que funciona desde o aprendizado mais básico, desde o aprendizado por reforço. A gente trabalha por salário. Salário é aprendizado por reforço. Se você tem um comportamento por conta de uma recompensa, parece que o reforço é uma coisa meio obsoleta, mas não. A gente está com um super simples, é um comportamento super simples. E algumas dificuldades só para a gente levantar, né? O mundo é bem mais complexo do que os sistemas de reconhecimento atual conseguem lidar. Às vezes eu fico pensando assim, sabe quando a gente quer fazer aquela faxinazinha em casa, ou você está limpando o teclado do PC, mas você quer dar aquela limpadinha, mas aquela limpadinha boa, sabe? Que você limpou já, você passou o pano, mas você descobre que tem uma frestinha que ficou um sujinho ali, que você quer falar assim, não, esse sujinho eu vou ter que tirar. Esse sujinho, quando o robô que limpa o teclado, você vai fazer, em 30 segundos, você vai fazer um robô que limpa o teclado. Aquele sujinho, você vai lembrar agora. Você vai pensar, vou pegar um cotonete, vou pegar um palito de dente, você começa já a inventar, você começa a criar uma solução para aquilo. E por isso, e por essas e outras, que a gente tem tanta dificuldade de fazer um robô tão inteligente contra a gente. Baterias são limitantes, baterias acabam muito rápido, a gente tem um corpo muito eficiente no quesito de energia, a gente come uma coxinha e fica o dia inteiro vivo, uma bateria de celular acaba super rápido, dependendo do que você fizer. A gente tem problemas de busca sinistros, porque quando o nosso robô começa a interagir com um mapa grande, quando ele começa a interagir com muitos objetos, quando ele começa a ter que aprender muitas coisas, ele vai entrar com problemas de busca, ele vai ter problemas de memória, vai ter todos esse tipo de questões. E as deep learning, por melhores que elas sejam, elas ainda elas são lentas, dependendo do quanto maior o problema, ela pode ser um problema grande, o treinamento vai levar dias, vai levar horas, vai levar muito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!